E aí, como é que você tá? Essa semana o Itaú resolveu atacar a XP com um comercialzinho questionando a integridade, né, e a parcialidade dos corretores autônomos de investimento quando eles estão trabalhando para corretoras tipo a XP. Como eles recebem uma comissão que depende muito do fundo de investimento, onde o cliente aplica o dinheiro dele. O Itaú achou bom colocar isso, a ética desses corretores, desses profissionais autônomos em xeque, né? E dizer que, como os funcionários do Itaú Personalité não recebem comissão dependendo do fundo onde os clientes aplicam, eles são então mais profissionais e mais confiáveis. Bom, não, não. Assim, uh, o Itaú, o presidente do Itaú também, o Cândido Bracher. O Cândido Bracher falou que eles resolveram mudar toda a forma de remuneração do Itaú para que os profissionais fossem isentos. E atacar a comissão das outras empresas como se os profissionais do próprio Itaú não recebessem a base de comissão é uma besteira completa. E é pior ainda se você entende o que é um banco, né? O banco nada mais é do que uma empresa que presta um serviço. E qual que é o serviço que o banco presta originalmente? Ele pega dinheiro de quem tem e empresta para quem precisa e tem condições de pagar. Essa análise entre um e o outro é o serviço que o banco presta. E, em cima desse serviço, de emprestar o dinheiro para essa pessoa, ele ganha, adivinha o quê? Uma comissão, o spread bancário, ele empresta 10% e paga 1, 2% para quem está investindo, e a diferença entre esses valores fica para o banco, isso é chamado de comissão. Mas tudo bem. Bancos, eles há décadas, eles entraram num caminho sem volta, principalmente no Brasil, tá? Banco no Brasil é sinônimo de mau atendimento. Banco no Brasil é sinônimo de falta de profissionalismo, pelo menos para o cliente comum que tenta ir no banco, né, que tem uma continha, paga suas contas no caixa. Todos esses servicinhos que o banco oferece hoje, sabe, são apenas formas de aumentar o lucro, inclusive vender seguro de vida, seguro de carro, e até mesmo os fundos de investimento, que nada mais são do que uma espécie de empréstimo bem bonitinho, assim. Mas no cerne da instituição, ela cobra, ela ganha o seu rendimento vem da comissão que ela recebe entre pegar o dinheiro das pessoas e emprestar para essa, tá? Enfim, se você não viu essa querida propaganda, vou deixar o link aqui nos comentários ou na descrição, enfim, vou deixar aí embaixo em algum lugar e vai lá dar uma olhada. Mas enfim, a campanha é feita pela DPZ e dirigida pelo Fernando Meirelles. Então não é uma campanha barata, né? Diz que nas corretoras, como a remuneração do corretor autônomo varia de fundo para fundo, de onde o cliente aplica ou não o dinheiro dele, por isso a isenção dele estaria comprometida, né? E até parece que nos bancos, nos grandes bancos de varejo, isso não existe. Existe sim. Dependendo de onde o cliente investe o dinheiro, ele tem tipo uma nota, né? Que entra dentro de um score. E nisso vai te saber se você está batendo suas metas ou não. Além, claro, da venda de produtos mesmo, quantos seguros de vida, quantos cartões de crédito, quantas contas novas você abre. Tudo isso forma uma pontuação que vai dizer se você, funcionário, bateu suas metas ou não. E se você vai receber o seu din-din ou não vai receber. Mas enfim, a campanha pegou muito mal. O Guilherme e o Gabriel da XP realmente não gostaram e falaram isso no LinkedIn, nas redes sociais. E o Gabriel, um dos sócios da XP, foi mais enfático e disse que se o Itaú está insatisfeito com a forma com que a XP faz seus negócios, ele devia repensar sua participação, porque o Itaú tem 49% da XP, mas por força de regulamentação, o Itaú está proibido de meter o bedelho na XP, pelo menos por enquanto. Vamos ver até onde isso vai dar. Enfim, aí o presidente do banco, o Itaú, né, o Cândido Bracher, veio a público dizer que
não, veja bem, não foi isso que a gente quis dizer. A gente só veio celebrar a satisfação do nosso profissionalismo. A gente não queria atacar ninguém. Atacou, quis atacar. Passou pela sua mão, passou pela mão de dezenas de pessoas até ser publicado na internet e veiculada na televisão. E sim, o Itaú quer atacar os corretores autônomos. Não tem ninguém, entendeu? É isso que a campanha faz. Mas é claro que em bancos, não, o presidente está dizendo que não, a gente não está atacando. Está atacando, não interessa. Mas o mais interessante é como a gente chegou até aqui. Por que, por exemplo, até mesmo o presidente o CEO do Itaú acha que não está fazendo nada demais? Aí a gente vai ter que entrar dentro do campo da teoria comportamental e ver como décadas e décadas de má gestão e de más estratégias levaram a gente até aqui. Os bancos têm os piores serviços que existe à disposição dos clientes. Eu duvido que você encontre alguém que não tenha pelo menos uma história muito ruim a falar sobre algum dos grandes bancos brasileiros. Caixa Econômica, Banco do Brasil, Santander, Itaú, quem mais? SBC não existe mais. Bradesco, Bradesco. Banrisul, no Rio Grande do Sul também, né? Temos que lembrar deles. Porque esses são os maiores bancos do Brasil, tirando algumas cooperativas de crédito, que, na verdade, eu não vou entrar dentro nessa questão das cooperativas por enquanto. Mas como é que a gente chegou até aqui? Vamos lá descobrir. Existe um negócio chamado teoria comportamental. Skinner, lá no meio do século passado, desenvolveu essa teoria, que nada mais é do que aquela história do Pavlov, dos cachorros. Entendeu? Você dá uma recompensa quando ele faz algo que você quer e você pune quando você não quer. E isso acaba criando um comportamento ideal que você quer, por exemplo, de um cachorro. Tá? É claro que tem algumas coisas assim que as pessoas não entendem. Dentro do laboratório, para os animaizinhos terem esse tipo de comportamento e aceitarem, você precisa, principalmente se for comida, você tem que deixar eles perto da... Tem que deixar eles com fome, muita fome. E aí sim eles vão começar a responder. Mas enfim, essa teoria tem uma aplicação prática de verdade. Muitas pessoas reproduzem ela diariamente, principalmente nos treinamentos, nas estratégias, nos planos de ação, e não sabem a mínima ideia do que estão fazendo e acabam piorando e deteriorando a situação a longo prazo, tá? E foi isso que aconteceu com os bancos, tá? Assim, o banco não precisa se esforçar para ganhar dinheiro. Emprestar dinheiro desse aqui para esse aqui já é suficiente para eles terem lucro. O banco, quando quer ter mais lucro, ele começa a vender mais seguro de vida ou corta pessoal. É isso que o banco faz para aumentar o lucro. Mas eles não precisam, eles não produzem nada, eles não geram nada. Eles emprestam desse para esse e tiram uma comissão nessa transação, tá? Então, com o tempo, eles começaram a usar essa teoria comportamental e criaram um monstro que a gente vê agora. Para você ter ideia de como esse negócio funciona, até a Segunda Guerra Mundial, mais ou menos, a maioria dos soldados não atirava para matar. Isso tem vários livros, vários estudos que comprovam. Então, sei lá, se a gente voltar lá na época dos mosquetes, que as pessoas atiravam com mosquetes, sabe? Aquelas que você vê nos desenhos animados, tá? Sei lá, um batalhão que alinhava-se e atirava uma bala por vez, um batalhão tipo de 500 tiros acertava a maioria deles quando estava nos testes, né? Em um lençol branco que eles colocavam assim e depois saíam contando o número de balas que penetraram. Só que na linha de frente mesmo, nas batalhas, 3 pessoas acertavam. De 500 tiros, 3 tiros acertavam. Tá 0,6% menos que isso, talvez. E esse número não foi melhorando não, tá? Na Primeira Guerra Mundial era menos que isso. Na Segunda Guerra Mundial, 1% dos pilotos eram responsáveis por metade dos aviões derrubados do inimigo e a outra metade ficava com outros 99% dos pilotos. E isso foi constatado. Então, por exemplo, o exército americano fez uma mudança. Antigamente você treinava naqueles alvozinhos redondinhos com um buraquinho no meio, né? E aí eles passaram a treinar em alvos que pareciam pessoas e hoje, tipo, é um desenhozinho e dependendo
de que parte do exército que você está, são modelos mesmo humanos, de tamanho real, para você se acostumar a atirar em pessoas e desenvolver esse comportamento, às vezes automático, de atirar para matar, né? Isso na Segunda Guerra Mundial, tá? Não faz nem na Primeira, muito menos, mas 100 anos depois, o exército diz que agora 95% dos tiros são letais, eles vão em direção ao inimigo com a intenção de matar. Então o negócio funciona. E quando a gente muda isso para banco, tá? Eles matam a reputação deles e eles são muito bons em fazer isso. Por quê? Porque eles recompensam certos comportamentos, tá? Por exemplo, se você já trabalhou ou conhece alguém que trabalha numa loja, no shopping, por exemplo, eu trabalho numa loja de vende calça jeans. O cliente que entra na loja, em teoria, está a fim de comprar uma calça jeans e entra na loja procurando uma calça jeans. Embora clientes meio fora da casinha existam e entrem na loja procurando, sei lá, um vestido numa loja de calça jeans, né? São gente doida que aparece de vez em quando. Mas a maioria das pessoas já vai aberta e quer comprar o produto que você oferece na loja, ou espera que você tenha o produto que eles queiram. O banco não é assim. As pessoas não vão ao banco porque elas querem hoje comprar um seguro de vida. Não. Tá? As pessoas vão ao banco mais pelo serviço que eles oferecem. Serviço de conta corrente, de depósito à vista, de transferência bancária. Não necessariamente para comprar algum produto ou serviço extra lá dentro. Tá? Mas, para diretoria de bancos, isso não é desculpa para não vender, né? Então, se você quer um empréstimo, é bom você ter um bom relacionamento com o banco, né? Essa é uma palavra que eles repetem bastante dentro das agências bancárias e que nada mais é do que um substituto para venda casada, que hoje é proibido por lei, né? Antigamente não era. Da mesma forma que investimento, antigamente, sabe, era normal você estar com o teu dinheiro paradinho na sua conta, tá? Principalmente depois do lançamento do Plano Real. E os gerentes simplesmente pegavam o dinheiro da conta corrente, aplicavam em algum lugar, tá? Isso aconteceu muito no final da década de 90 e no começo dos anos 2000. E simplesmente eles tiravam o dinheiro da sua conta e investiam em alguma coisa e você não sabia de nada, ligava para o banco, mas cadê o dinheiro da minha conta? Isso normalmente acontecia quando algum cheque seu voltava, sabe? E aí, não, eu tenho um investimento muito bom para você e eu transferi o seu dinheiro, porque é melhor para você. Daqui isso também, por regulamentação, foi proibido, né? E chegamos hoje, nessa questão da XP. Muitas pessoas estão migrando, né, para essas empresas de investimento, porque às vezes o rendimento nem é maior, tá? Nem é tão maior assim, mas o atendimento é melhor, entendeu? O atendimento é muito melhor, é muito mais prático e muito mais ágil do que o atendimento dentro da agência. Porque numa XP, por exemplo, você lida com investimentos. Você não precisa lidar com todo o operacional, por exemplo, de ter contas correntes de movimentação financeira, com cheques, cartões, saques, né? Então, eles têm um serviço específico e são muito bons nisso. Já bancos têm um serviço específico, quer dizer, deveria ter um serviço específico, mas não. Banco é tipo tudo ao mesmo tempo agora, tá? E voltando àquela teoria comportamental, com o tempo, os treinamentos e o que era exigido dos funcionários é venda, venda, venda de produtos, mais, mais, mais e mais venda. E até hoje é assim. Se você pegar, por exemplo, as metas de um gerente de contas, né, e for multiplicar isso pela quantidade de dias e horas trabalhadas e quanto tempo leva cada atendimento, se você fizer essas contas, você vão ver que a maioria dos clientes, desses gerentes, precisam estar muito dispostos a comprar o produto para eles conseguirem bater a meta. E essa não é a realidade do atendimento dentro do banco. Então, de alguma forma, eles têm que bater. Então, eu já ouvi de tudo. Eu já ouvi, por exemplo, gerente de conta substituindo um seguro prestamista, que é um seguro que você tem no teu empréstimo para caso você morra, o empréstimo é quitado, isso não vai
vira dívida para o teu espólio, né? E pode interferir no espólio e na divisão de bens com os teus herdeiros, né? Substituir isso por consórcio. Enfim, em vez de pagar um seguro, né? Você paga um consórcio. Isso já é eticamente questionável, mas quando ela diz, eu estou pensando num caso específico, que não é a mesma coisa, e fala para o cliente isso, aí não é mais eticamente questionável, né? Isso não é um profissional que trabalha dentro de um banco. Mas enfim, são esses os campeões lá dentro. Alguns deles, né? Não todos. Tem bons profissionais, sim. E eu vou falar deles depois. E, tipo, tirar um seguro no valor, tipo, R$ 50 e substituir por 10 segurinhos de acidentes pessoais, por 5 seguros de acidentes pessoais de R$ 10, sabe? Aí se a pessoa morre de alguma coisa que não seja um acidente, ela não está coberta pelo seguro. Isso também eu já vi acontecer bastante dentro de bancos, de forma geral. Outras é contratar seguro. Seguro é sempre bom porque eles adoram segurinho, né? Então, tipo, você vai fazer um crédito imobiliário, já tem um seguro embutido dentro do crédito imobiliário, até por força de regulamentação, mas você tem que contratar um segundo, né? E às vezes eles fazem a venda casada, óbvio, e outras vezes não. Uma coisa é outra coisa, um seguro é outra coisa, e outro seguro é outra coisa, e dá uma enrolada para te convencer que o segundo seguro que você está comprando serve para alguma coisa dentro do empréstimo imobiliário, o que é mentira, né? E como é que chegamos a esse ponto? E como as pessoas dentro do banco não entendem quão ruim eles são? Por causa da teoria comportamental. Durante anos, o tipo de comportamento que eles estimularam dentro dos bancos é essa venda predatória em cima do cliente. Não interessa as necessidades do cliente, não interessa se o cliente quer ou não quer, não interessa o nível de esclarecimento do cliente e muito menos tentar esclarecer as coisas para o cliente para fazer uma venda qualificada, pode esquecer. Pode esquecer. Não tem tempo para fazer isso dentro do banco. Então, eles não querem vendas qualificadas, tá? Eles querem vendas. Por exemplo, esse é o cúmulo, por exemplo, capitalização ser vendida para quem é da classe média para cima, sabe? Não tem nenhuma ideia do que é uma capitalização, para que serve esse produto. A capitalização é um produto interessante para quem precisa, para o público-alvo da capitalização, mas não para quem é da classe média para cima. Mas mesmo assim, gerentes de contas tipo que recebe 5 mil, 6 mil, tem esse produto na meta para ser vendida para esse público que não é o alvo do título de capitalização. E se você vende isso para quem não precisa e não quer, que tipo de profissional você é? Dependendo de onde você trabalha, você pode dizer, bom profissional, porque você está batendo as metas do banco. E dependendo de onde você trabalha, não, você fez uma coisa errada para o cliente. Não é algo que ele precisava, nem que ele quisesse. Você empurrou o produto para ele. Isso acontece, sei lá, não só em bancos, mas até capitalização é outra praga. Tem até, sei lá, em lojas de departamento eu já vi segurinho, capitalização. Mas voltando à XP e ao Itaú, é por isso que o presidente do banco, o Itaú, não tem noção do que eles fizeram. Ele acha realmente que é uma competição, como ele disse, ele cresceu os irmãozinhos dele competindo, né? Eu acho que eu tenho... Eu não sei que tipo de competição ele fazia quando ele era criancinha com os irmãozinhos dele, né? Mas não é uma competição que os bancos fazem agora. Isso, se ele competir dessa forma com os irmãozinhos dele e venceu, eu tenho peninha dos irmãozinhos dele. Mas ele pode ter competido de outra forma, só que essa outra forma não é o que eu vejo nos atendimentos dos grandes bancos hoje, lá na frente. Enfim, resumindo, né, como durante anos eles estimularam teoria predatória, venda predatória. Então, resumindo, porque durante anos eles estimularam uma venda predatória dentro dos bancos, né? Hoje eles não conseguem, isso é o normal deles, eles não conseguem ver o absurdo que isso é. O presidente do Banco Itaú não consegue entender que a campanha dele é um ataque aos agentes autônomos de investimento
E se ele quiser atacar, tudo bem, ataque. Mas depois vim no videozinho dizer, não foi isso que a gente quis fazer, a gente veio celebrar. Bom, eu até acho que ele acredita nisso. Isso é o pior, sabe? Na mente dele, ele tá certo. Isso é uma forma de celebração, a satisfação com o desempenho do Itaú. Então, quando você tem um bom profissional dentro do banco, ou um gerente de conta profissional que realmente cuida da tua conta e dos teus interesses, vale aquela velha máxima. Se ele mudar de agência, muda junto. Se ele mudar de banco, muda de banco junto, tá? E bons profissionais acabaram se tornando autônomos e indo para essas empresas de investimento, principalmente porque eles não têm essas metas absurdas e essa cultura tão nefasta, essa cultura tão ruim que acaba contaminando todo mundo que trabalha lá dentro. E com o passar dos anos e às vezes de décadas, os funcionários que estão há muito tempo dentro do banco acham que estão fazendo o serviço deles e que não estão fazendo nada de errado mesmo. Eles realmente acreditam nisso. Essa é a força da teoria comportamental, do behaviorismo, entendeu? E da modelagem de comportamento. Mas eles estão fazendo muita coisa ruim. Então mesmo, profissionalismo dentro dos bancos é uma coisa rara de se ver. Rara. Então qualquer coisa um pouco menos pior já é muito bom para um cliente. Então os grandes bancos brasileiros competem para ver quem são os menos piores entre eles. Mas como você não precisa fazer muito esforço para ganhar dinheiro no banco, tá? Tem que ser muito burro e fazer muita coisa errada para poder falir um banco, tá? Eles acham que estão fazendo certo. Eles acham que eles estão competindo para ver quem dá a melhor satisfação ao cliente, que eles realmente são um exemplo de profissionalismo, o que não são, tá? Então eu acho que isso é por hoje. Então da próxima vez que você entrar num banco, presta atenção como você está sendo atendido, presta atenção como uma pessoa na sua frente se comporta e, enfim, quanto menos você precisar de banco, melhor para você.